Por que o curió do vizinho limpa o canto e o seu continua rasgando nota? Tem muito criador veterano escondendo o jogo, mas a verdade é que o erro está no seu manejo. Existe um segredo para destravar a audição do pássaro e fazer ele gravar o Praia Grande em tempo recorde, e não tem nada a ver com genética. Se você quer parar de jogar tempo fora e ver seu pássaro virar uma máquina, presta atenção agora, porque esse detalhe ninguém te conta de graça. Muita gente acredita que o curió é como um gravador que você liga e ele sai repetindo tudo o que ouve. Esse é o erro número 1, que faz você perder anos de manejo. O cérebro do curió não funciona assim. Existe o que os especialistas chamam de período de sensibilidade auditiva, mas que no dia a dia da gaiola a gente chama de janela oculta. É um intervalo de tempo curtíssimo onde os neurônios da ave estão prontos para fixar a batida do Praia Grande. Se você tenta encartar fora desse prazo, você está apenas gastando energia e, pior, está ensinando seu pássaro a ignorar o som do professor. Mas aqui é que entra o pulo do gato que separa os amadores dos mestres. Essa janela não acontece só quando o pássaro é pardo. Existe um gatilho biológico que você pode acionar para reabrir essa fase de aprendizado, mesmo em pássaros que já passaram da primeira muda. Você já reparou quando o pássaro fica pastoreando, mexendo o bico bem baixinho, como se estivesse resmungando? Ali ele não está apenas cantando para dentro, ele está processando o arquivo que você deu para ele. Se nesse momento você comete o erro clássico de colocar outro pássaro para cantar perto, ou deixa o rádio ligado com barulho de conversa, o cérebro dele aborta a gravação. O resultado? Um pássaro que suja o canto ou que coloca notas de outros pássaros no meio da melodia clássica. E o que ninguém te conta é que essa janela de aprendizado está diretamente ligada à temperatura e à luz do seu criadouro. Se o ambiente está claro demais por muito tempo, o nível de cortisol da ave sobe e o aprendizado cai para zero. O curió precisa de uma penumbra específica para que o cérebro entre no estado de fixação. É como se ele precisasse entrar em um transe. Se você não souber calibrar a iluminação do seu manejo, pode colocar o melhor CD do mundo que ele nunca vai aprender a batida perfeita. Agora, o que aconteceu com um grande criador que eu conheço foi chocante. Ele tinha um filhote com uma genética de ouro, filho de campeão, mas o pássaro simplesmente não limpava. Ele descobriu que o segredo não era o que o pássaro estava ouvindo, mas o que ele comia durante essa fase. Existe um componente na alimentação que a maioria ignora, mas que é o combustível para o cérebro gravar as notas longas do Praia Grande sem cansar. Mas antes de te falar sobre essa parte da alimentação, você precisa entender o perigo que está escondido no silêncio do seu criadouro, porque o silêncio, se for usado do jeito errado, pode ser o maior inimigo da sua criação. E o que eu vou te mostrar no próximo capítulo sobre a acústica da morte vai mudar completamente o lugar onde você pendura suas gaiolas. Se você acha que basta colocar o CD e deixar o pau quebrar o dia inteiro, você está cometendo o erro que mata 90% dos encartes no Brasil. O ambiente onde seu curió fica é muitas vezes mais importante do que o próprio áudio que você toca. Imagine que você está tentando estudar para uma prova difícil em um lugar com uma britadeira ligada do lado e pessoas gritando. Você consegue decorar alguma coisa? Pois é exatamente isso que você faz com seu pássaro quando deixa ele em um lugar com barulho de TV, conversa alta, ou pior, perto de outros pássaros que cantam sujo. O curió é um animal extremamente sensível a frequências. O ouvido dele capta coisas que a gente nem percebe. Existe algo chamado mascaramento auditivo. Sabe aquele barulho de geladeira, de ventilador ou até o eco de um quarto vazio? Isso cria uma barreira sonora que deforma a nota do Praia Grande. O pássaro ouve o professor, mas a nota chega quadrada para ele. Aí, na hora de repetir, ele repete do jeito que ouviu. Errado. É por isso que você vê tanto curió por aí que parece que tem a voz rachada ou que come nota no meio da batida. O segredo dos grandes mestres é o que chamamos de ambiente neutro. O ideal não é o silêncio absoluto, mas um silêncio controlado. Se o seu criadouro tem muito eco, a nota do Praia Grande rebate na parede e volta encavalada na próxima nota. O filhote fica confuso e acaba desistindo de aprender. Ou pior, ele começa a inventar nota para preencher o buraco que ele não entendeu. Se você quer que ele aprenda em tempo recorde, você precisa amaciar o som no ambiente. Use cortinas, use madeira, evite azulejos nus.
O som tem que ser seco e direto, como se o professor estivesse cantando no pé do ouvido dele. Mas tem uma polêmica aqui que muita gente briga, a tal da caixa acústica. Vale a pena? Olha, a caixa ajuda a isolar, mas se você não souber o volume exato, você vai estourar o tímpano do seu bicho e deixar ele louco. O volume nunca pode ser mais alto do que um pássaro cantando naturalmente a 2 metros de distância. Se estiver mais alto que isso, o curió entra em modo de defesa e para de ouvir para se proteger do barulho. Agora, o que pouca gente percebe é que o maior vilão do ambiente não é o barulho que vem de fora, mas o que você coloca lá dentro sem saber. Existe um erro fatal relacionado ao que o pássaro vê enquanto ouve o canto, que pode simplesmente desligar o aprendizado dele na hora. É um gatilho visual que anula o auditivo. E se você não souber como controlar o que o seu curió está enxergando na hora do encarte, você pode ter o melhor sistema de som do mundo que não vai adiantar nada. Mas esse segredo do foco visual e a diferença brutal entre usar um professor eletrônico ou um mestre vivo é o que eu vou te explicar agora no próximo capítulo. E o que eu vou te contar sobre a farsa dos CDs de 24 horas vai te deixar de queixo caído. Aqui é onde o filho chora e a mãe não vê. Existe uma guerra silenciosa entre os criadores da antiga, que só usam pássaro mestre, e a nova geração da tecnologia. Mas qual é a verdade nua e crua para quem quer resultado rápido? O curió não é bobo. Na natureza, ele aprende por espelhamento. Ele olha para o pai ou para o mestre, observa a postura, o movimento do bico e, principalmente, a impostação de voz. Quando você usa um CD ou um pendrive, você está entregando a melodia, mas está tirando a alma do canto. E é por isso que muito pássaro encartado em CD canta fino ou sem a fibra necessária para um torneio. Mas calma, não estou dizendo que o eletrônico não funciona. O problema é que 99% dos criadores usam o áudio errado. Eles baixam qualquer arquivo na internet que está cheio de ruído branco, distorção e compressão de áudio. Para o ouvido humano parece normal, mas para o curió soa como uma rádio mal sintonizada. Se a frequência do áudio estiver acima de 15 kHz ou abaixo de 2 kHz de forma distorcida, o cérebro da ave simplesmente descarta a informação. É um mecanismo de defesa. Você deixa o som ligado o dia todo e o pássaro está lá, viajando, sem gravar uma nota sequer. O segredo que os grandes centros de treinamento de curió usam é a frequência harmônica. Eles não usam áudio comum, usam arquivos limpos, com intervalos de silêncio que simulam o descanso do pássaro vivo. Se você moer o pássaro com canto 24 horas por dia, você vai causar uma fadiga auditiva. O pássaro para de aprender e começa a ter tiques nervosos, como ficar rodando na gaiola ou arrancando pena. O cérebro precisa do silêncio para escrever a música na memória de longo prazo. O aprendizado real acontece no intervalo, não durante o barulho. E tem outra, se você usa um mestre vivo, o perigo é ainda maior. Se o mestre tiver uma virada de canto, uma nota que ele erra uma vez a cada 100 cantos, o filhote vai aprender justamente o erro. O defeito é mais fácil de aprender do que a perfeição. Por isso, o manejo híbrido, usar o eletrônico de alta fidelidade com o estímulo visual correto, é o que está fazendo os novos campeões surgirem em tempo recorde. Só que nada disso adianta se você estiver falhando na base. Não adianta ter o melhor professor se o aluno está desnutrido mentalmente. Existe um segredo na alimentação, algo que você encontra na feira, que aumenta a plasticidade cerebral do curió e faz ele decorar a sequência do Praia Grande como se fosse uma fotografia. Mas antes de te entregar esse alimento secreto, eu preciso te fazer uma pergunta sincera. Você quer continuar sendo um passarinheiro de fundo de quintal ou quer ser um criador de elite que todo mundo respeita? Se você cansou de ver seu pássaro estragando o canto e quer o passo a passo mastigado, sem erro e sem enrolação, eu liberei o meu guia definitivo de nutrição e manejo de passeriformes. É o mapa da mina que os grandes não querem que você tenha. O preço é ridículo perto do valor de um curió fibra pura. Clica no primeiro link do comentário fixado agora e para de perder tempo com quem não entende de lida. Garanta o seu antes que o preço suba ou que eu tire do ar.
Muita gente acha que comida de curió é só alpiste e painço. Se você pensa assim, sinto te dizer, mas você nunca vai ter um pássaro de elite. O aprendizado do canto praia grande exige um esforço mental gigantesco da ave. O cérebro dela precisa estar ligado, e para isso, a química do sangue tem que estar perfeita. Existe uma relação direta entre o que o seu curió come e a velocidade com que ele limpa o canto. Se a dieta for pobre, ele até pode aprender a melodia, mas não vai ter memória de ferro para manter o canto limpo na hora da muda ou sob pressão. O grande segredo aqui são os precursores de neurotransmissores. Calma, o nome é difícil, mas a prática é simples. Para o pássaro fixar a batida, ele precisa de níveis altos de dopamina e serotonina. Sabe aquela sementeira de pendão que você colhe na beira da estrada? Ela não serve só para distrair o pássaro. Ela é rica em aminoácidos que relaxam a ave e aumentam o foco. Um pássaro estressado ou pilhado demais não ouve, ele só quer brigar. E se ele quer brigar, ele não aprende a técnica, ele só quer dar o grito de dominância. Mas aqui vai o pulo do gato que vale ouro, a vitamina E e o selênio. Todo mundo sabe que isso é bom para a reprodução, mas o que poucos sabem é que em doses controladas, esses nutrientes preparam o sistema nervoso para memorização. Eles agem como um lubrificante para os neurônios. O que eu faço aqui, e que muitos campeões de torneio fazem em segredo, é oferecer um aporte maior de alimentos verdes escuros, como o brócolis e o jiló, mas de um jeito específico para não soltar o intestino do bicho. Um pássaro com a saúde intestinal ruim desliga o sistema de aprendizado na hora para tentar sobreviver. E tem outra polêmica, o uso de suplementos de farmácia humana. Cuidado, o fígado do curió é minúsculo. Se você sobrecarregar o bicho com vitamina sintética errada, você cria uma inflamação silenciosa. O pássaro fica com aquela aparência de triste, o bico fica pálido e o aprendizado para. O segredo é a nutrição funcional. Existe uma fruta que muitos chamam de fruta proibida, que se dada no momento certo da tarde, faz o curió entrar em um estado de relaxamento profundo, ideal para a última sessão de encarte do dia. O problema é que o criador comum quer dar tudo de uma vez. Quer dar remédio, quer dar vitamina, quer dar mistura cara e acaba travando o metabolismo do animal. A ordem certa das coisas é o que dita o campeão. E, por falar em ordem, existe um ciclo de luz e escuridão que trabalha junto com a alimentação para fixar o que ele ouviu durante o dia. Se você alimenta bem, mas erra na hora de apagar a luz, você joga todo o milho fora. No próximo capítulo, eu vou te mostrar como a escuridão pode ser a sua maior aliada para o pássaro gravar o canto enquanto dorme. E o que eu vou te contar sobre o manejo da capa vai mudar o que você pensa sobre o descanso da sua ave. Você já parou para pensar no que o seu curió faz quando você apaga a luz? Muita gente acha que ele simplesmente desliga, mas é exatamente nesse momento que o cérebro dele começa a trabalhar dobrado. Existe um processo chamado consolidação de memória. Tudo o que ele ouviu durante o dia, cada nota, cada virada do praia grande, só é gravado no HD do pássaro durante o sono profundo. Se você não respeita o descanso da ave, você está jogando todo o seu trabalho de encarte no lixo. O maior erro que eu vejo por aí é criador que deixa o pássaro na sala com a luz acesa até às 10 da noite, ou pior, perto de barulho de televisão. O curió precisa de no mínimo 10 a 12 horas de escuridão total e silêncio absoluto. Se o pássaro não dorme direito, o nível de estresse sobe e o cérebro dele começa a apagar os arquivos novos para tentar economizar energia. É por isso que tem pássaro que acorda cantando tudo errado, mesmo tendo ouvido o professor o dia inteiro. E aqui entra o segredo da capa de encarte. A capa não serve só para proteger do frio ou para transportar o bicho. Ela funciona como um isolante sensorial. Quando você encapa o seu curió para o descanso, você está dizendo para o cérebro dele: agora é hora de processar o que você aprendeu. Mas atenção, o tecido da capa precisa ser respirável. Se o pássaro passar calor ou ficar em um ambiente abafado, ele vai ter um sono agitado e não vai fixar o canto. O segredo dos mestres é usar uma capa de brim ou algodão grosso que escureça bem, mas que deixe o ar circular. Outra polêmica, deixar o som ligado baixinho durante a noite. Nunca faça isso. Isso causa o que chamamos de fadiga sensorial. O ouvido do pássaro precisa de descanso, tanto quanto o seu. Se ele ouve o som 24 horas, o cérebro passa a tratar o canto praia grande como barulho de fundo, igual ao barulho de um ventilador que a gente para de notar depois de um tempo.
O som tem que ter hora para começar e, principalmente, hora para acabar. O que os criadores de elite fazem é o manejo do crepúsculo. Eles diminuem a intensidade do som e da luz gradualmente no final da tarde, preparando a ave para o transe do sono. É nesse finalzinho de dia que o pássaro costuma pastorear o canto, e é ali que você vê se ele realmente aprendeu a lição. Mas e se ele aprendeu a lição e começou a apresentar um defeito? E se ele estiver comendo uma nota ou dando um estalo no meio da batida? Existe uma técnica de arremate final, um ajuste de última hora que pode salvar um pássaro que está começando a sujar. E é exatamente sobre esse refino, a lapidação final do diamante, que eu vou te falar no próximo capítulo. Agora que você já entendeu o ambiente, a alimentação e o descanso, chegamos na fase onde a maioria dos criadores perde a mão, a lapidação. Sabe aquele curió que tem a batida certa, mas parece que falta brilho na nota? Ou aquele que começa o Praia Grande perfeito, mas dá um trocado no final? Isso acontece porque o pássaro aprendeu a melodia, mas não aprendeu a execução. É a diferença entre quem sabe a letra da música e quem é um cantor profissional. O segredo aqui é o que chamamos de escuta ativa. Você precisa estar presente no momento em que o pássaro começa a abrir o canto após a fase de pastoreio. Se você notar que ele está viciando em uma nota errada, o erro fatal é deixar ele continuar. O vício no canto é como uma cicatriz. Depois que fixa, é quase impossível de tirar. Os mestres de encarte usam a técnica do estímulo de interrupção. No momento exato em que o pássaro vai errar a nota, você introduz um som neutro ou altera a iluminação. Isso quebra o ciclo de repetição do erro no cérebro da ave. Além disso, a postura do curió no poleiro dita a qualidade da nota. Um pássaro que canta curvado ou com o peito baixo nunca vai ter a dicção de um campeão. O arremate final envolve o uso de poleiros com diâmetros diferentes para forçar a ave a se equilibrar e abrir a caixa torácica. Quando o curió estica o pescoço e projeta o peito, a nota do Praia Grande sai limpa, cristalina e com a flauta perfeita. É esse refino que faz o juiz no torneio dar a nota máxima e o comprador abrir a carteira sem questionar o preço. Conclusão: a diferença entre criador e mestre. Criar curió qualquer um cria, mas formar um mestre do Praia Grande é para poucos. Exige paciência de pescador e olho de águia. O segredo que eu te entreguei hoje, desde a janela oculta até a lapidação final, é o mapa que os grandes nomes da criação usaram para construir suas linhagens. Não existe milagre, existe manejo. Aplique isso por 21 dias seguidos, sem falhar um único dia, e você vai ver seu pássaro evoluir mais do que evoluiu no último ano inteiro. O sucesso na criação não é sorte, é constância e o combustível certo. Não adianta nada você ter o melhor professor se o seu pássaro está sem motor. Se você quer que seu curió tenha energia para cantar o dia todo e foco total para não errar a nota, você precisa conhecer o meu mix de sementes Reino do Canto. É a mesma mistura que eu uso aqui nos meus futuros campeões. Sementes selecionadas, limpas e com o balanço exato que o curió precisa. É comida de elite para quem não aceita pássaro frio. O link está aqui na descrição e no primeiro comentário fixado. Garanta o seu agora e dê ao seu pássaro a chance de ser um campeão, porque estoque de qualidade acaba rápido.